Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa live, você que está assistindo a live agora ou que está assistindo o replay. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a criança ferida dos nossos pais. Muito bem-vindos então, muito bom dia, Manhãs Sistêmicas no ar. Pedindo para vocês, por favor, irem compartilhando aí a live com o pessoal, para começar o dia bem. Bom dia, Fabi. Bom dia, Renan, Adriana, Anne. Que legal ter vocês aqui. Gente, essa live não era para ter feito ontem e esqueci? Vê se pode uma coisa dessa. Mas hoje estamos firmes e fortes aqui. Vocês já ouviram falar sobre criança interior? Criança interior é um conceito que no autoconhecimento se fala muito, né? E essa semana a gente tem abordado esse tema sobre a criança interior já tem um tempo, né? Falando um pouquinho sobre as características, dá um pulinho lá no meu feed. Eu falei sobre os 7 tipos de crianças que nós temos. Recentemente também fiz uma live falando sobre os traços de caráter que a gente desenvolve na nossa primeira infância e que perdura aí na nossa vida para sempre. E aí eu achei importante a gente vir aqui conversar um pouquinho sobre a criança ferida dos pais também, porque isso também vai interferir muito na maneira como nós agimos no nosso dia a dia, né? Então, vou pedir para vocês me dizerem, por favor, se o som tá bom, se a imagem tá boa, que eu vou começar então a abordar esse tema delícia com vocês aqui, tá certo? Pega esse aviãozinho aqui e manda para as pessoas que estão com um verdinho, que isso quer dizer que elas estão online, que elas estão sextando na internet. E aí, então, vamos começar o nosso bate-papo, tá ok? Bom, gente, o seguinte. A nossa criança, a criança que... Obrigada, Renan. A nossa criança, aquela que nós fomos um dia, ela aprende a amar a si própria, a amar a si mesma, de acordo com aquilo que ela recebe dos seus pais, ou dos seus cuidadores ali, né? Dos adultos que estão em volta. Para que a criança, ela se desenvolva um adulto emocionalmente saudável, ela precisa receber amor em forma de afeto, atenção, aprovação, elogios, né? Tudo de uma forma equilibrada e de uma forma adequada, né? Toda criança precisa disso, independente de qual cultura ela é, de que formação ela tem, de que criação que ela tem, de que lugar onde ela vive, da raça, independente, tá? Toda criança precisa disso. Quando a criança não recebe, né, esse afeto, essa aprovação, essa atenção, essas demonstrações de amor, né, ela começa então a duvidar do seu próprio valor. Ela começa a duvidar de que ela merece coisas boas. A construção da sua autoestima, da sua autopercepção, da sua valorização está sendo construída nesse momento. Então, a criança que não recebe essas coisas, ela se torna um adulto mais pra frente que sente um constante vazio. Sabe aquele vazio no peito? Geralmente a pessoa sente até aqui assim, ó, bem aqui no meio. Um vazio, sensações de inadequação, de incapacidade. Eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim. Começa a sentir coisas que vão revelar para quem está em volta a sua imaturidade emocional. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas assim, se vocês convivem com pessoas assim, que muito facilmente você consegue ver que é aquela pessoa, ela tem sim um vazio, algo dentro dela que revela essa imaturidade emocional. E para lidar com essas sensações que a pessoa que tem maturidade emocional sente, ela vai começar a ter comportamentos disfuncionais, comportamentos inadequados para um adulto saudável. Como, por exemplo, vai querer ficar agradando todo mundo, tem medo de desagradar, sabe? Nunca consegue dizer não,
tá sempre fazendo as coisas pelos outros, mesmo que talvez não era o momento adequado para ela conseguir fazer aquilo, mas ela não consegue dizer não para as outras pessoas. Ela é aquela pessoa procurada porque tá sempre ali. Quando ela diz não, ainda ficam com raiva dela, né? É aquela pessoa que mais dá do que recebe. Falando de maneira simples. Tudo isso para tentar suprir esse vazio que foi criado lá atrás na sua infância. Ela sente que se ela fazer coisas, ela vai ter pessoas por perto para dar para ela aquele carinho, aquela atenção, aquela aprovação, aquele elogio que ela tanto esperava ter lá na infância. Geralmente, as pessoas tentam preencher esse vazio fazendo essas coisas, ou comendo demais, bebendo demais, comprando demais, fazendo sexo demais, trabalhando demais, indo em festas demais. E uma grande parte tenta preencher esse vazio com filhos. E aí é que o negócio pega, ok? Muitos acreditam que, tendo os seus próprios filhos, enfim, vão se sentir completos. Falta algo em mim, falta algo na nossa relação, então eu vou lá e arranjo um filho. E sim, os casais, né, as pessoas que já são pais, eles vão para um outro patamar na vida. Não se pode questionar isso, né? É a maior contribuição, é o maior legado, é a maneira que você mostra realmente que você está levando a vida adiante quando você tem um filho. E o amor que um pai e uma mãe têm por um filho é inquestionável. Porém, o que muitos pais desconhecem é que criar filhos é a maneira mais eficaz de se entrar em contato com as suas próprias feridas. E aí é o momento em que muitos pais não entendem o porquê que amam tanto aquela criança, mas ao mesmo tempo aquela criança gera tanta dor. Tá? Veja bem, os filhos, né, todos nós, somos metade pai e metade mãe, certo? Somos 50% nosso pai, 50% na nossa mãe. Dessa forma, quando o pai ou uma mãe olha para o seu filho, ele se enxerga ali a si próprio, ele se reconhece naquela criança. E aí, o que é muito comum, que a gente percebe aqui nos atendimentos e com os alunos e tudo mais, o que a gente percebe é que ou os pais, eles vão repetir tudo aquilo que eles viveram na sua infância, então eles vão repassar para os seus filhos aquilo que eles receberam, né? Ou ele vai jurar de pé junto, ele vai prometer que ele vai ser completamente diferente dos seus pais. Que ele vai dar para aquele filho tudo aquilo que ele não teve. Que ele vai fazer totalmente diferente, que ele vai ser um pai e uma mãe melhor para os seus filhos do que os pais que ele teve. Só que, gente, qualquer uma das formas que um pai e uma mãe decide, né, seja repetir ou fazer completamente diferente, na realidade você está tomando uma atitude, você está tendo um comportamento, você está tomando uma decisão baseada numa dor. Entende? De acordo com aquilo que você viveu lá atrás, que te causou uma ferida, que te trouxe um sentimento ruim, baseado nesta dor, baseado nesta ferida, eu decido o que vou fazer na criação daquela criança. Então, muitas vezes o que vai acontecer é que o próprio filho, ele que vai pagar uma conta que não é dele. O sangue da sua ferida vai respingar nele, neste filho, né? E aí, o que acontece é que quando esses filhos crescem, pagando uma conta que não é deles, revivendo uma ferida que não é deles, eles crescem
e eles criam as suas próprias críticas e julgamentos perante os seus pais. Ou porque os meus pais não me deram carinho, ou que os meus pais me batiam muito, ou que os meus pais eram super protetores demais, ou que os meus pais me tratavam de um jeito e eu via todos os outros pais dos meus amigos me tratarem eles de outro. Começam a criar críticas e julgamentos, expectativas e tudo mais. Começam a agir de acordo com aqueles pais, com uma postura de exigência, com uma postura de crítica, de julgamento. E aí eles se esquecem que aqueles pais, eles também já foram criança um dia. E assim como eles, né, assim como todos nós, eles também carregam as feridas da sua infância. Do mesmo jeito que você carrega, que você tem essas mágoas sobre a sua criação, sobre o que você gostaria que tivesse sido feito diferente, eles também carregam. Eles também já foram criança um dia, eles também tiveram seus pais. Então, é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre isso, sobre a importância de reconhecer a criança ferida que existe dentro do nosso pai e da nossa mãe. Será que você já olhou para o seu pai e para sua mãe dessa forma? Gente, manda coraçãozinho aqui para eu saber se isso está fazendo sentido para vocês. É muito importante que eu saiba se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio que eu estou criando com vocês, tá? Nós já falamos aqui sobre a construção saudável da criança, já falamos aqui sobre o que a criança precisa. Entendemos que quando a criança não tem o que ela precisa, ela cria um vazio dentro dela, que ela tenta preencher na vida adulta de alguma forma. Alguns procuram coisas materiais, alguns procuram coisas físicas e outros procuram com os próprios filhos preencherem esse vazio, tá? Então, quando isso acontece, os filhos se ressentem com os pais porque percebem que estão pagando uma conta que não é deles. Até aqui, basicamente, foi o que nós conversamos. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais na mãe e no pai, ok? Então, vamos começar aqui agora. Eu quero que você traga à sua mente o nome da sua mãe. Quem é a sua mãe? Coloca aqui para mim, nos comentários, o nome da sua mãe. Eu quero saber o nome da mãe de vocês. Vamos trazer à mente e ao coração agora nessa live a sua mãe. Vamos entender aí quem que é. É muito importante que nós estamos todos conectados. Gente, numa live como essa, nós abrimos um campo que na sistêmica, né, nós chamamos de campo morfogenético, que é um momento em que a gente se conecta uns com os outros. E mesmo aqui na internet a gente consegue fazer isso, tá? Então, olha só, Dona Célia, Dona Ofélia, Dona Esmeraldina, Dona Neili. Muito bom, a mamãe de vocês, então, está presente por aqui, né? Dona Aparecida, muito legal. Traga aí, então, à mente a mãe de vocês, criam aí uma imagem mental dela e vamos começar a falar, então, aí da mamãe. Depois de vários atendimentos e histórias que eu ouvi, eu sei que existiram muitas mães despreparadas que talvez elas não estiveram disponíveis para dar afeto, para dar acolhimento, para dar proteção aos seus filhos. Muitas vezes aconteceu aí muita coisa aí com a Dona Maria, com a Dona Aparecida, com a Dona Ofélia, com a Dona Marilyn, né? Pode ter acontecido muitas coisas aí com as mamães no geral, que as tornaram talvez indisponíveis no início da tua vida, né? Emocionalmente falando. Se você passou por isso, muito provavelmente lá quando você era menorzinho, você não entendia tudo que estava envolvido para que ela agisse daquela forma.
você não entendia tudo que existia dentro daquela mulher, que também é a sua mãe, para que ela agisse daquela forma. Com um distanciamento emocional, com um distanciamento físico, ou com uma postura quase que até violenta, vamos dizer assim. Pode ser que você não entendia. E as dores que talvez você carregue hoje, pensando nessa mamãe, podem se intensificar muito mais quando você pensa sobre essa ausência física ou sobre essa ausência emocional que ela teve de você. Se esse também é o seu caso, então eu preciso te lembrar que a sua mamãe, ela não é uma supermulher ou uma divindade. Ela é imperfeita. Ela é uma mulher comum. E veja bem, eu estou dizendo que ela é uma mulher comum. Porque além de ser a nossa mamãe, ela também tem outras funções na vida. E antes de ser mamãe, ela é mulher, né? Então, ficar resistindo para aceitar que a nossa mãe, ela é humana, ela é uma mulher comum e que comete erros, é o que nos leva para muitas dificuldades na nossa vida. Muitas dificuldades. É preciso aceitar que a sua mãe, ela também é a filha de alguém. E que ela também tem as suas carências. Você sabia que a sua mãe já sofreu por amor? Você sabia que a sua mãe talvez já se sentiu feia, já se sentiu inadequada, já sofreu bullying na escola? Você sabia que a sua mãe ela já teve alguns sonhos frustrados? Ou coisas até piores que talvez você nem imagina que a sua mãe tenha passado? Abusos físicos, emocionais, sexuais, talvez já passou fome, talvez... Enfim, tanta coisa que já pode ter acontecido com a sua mãe e você nem imagina, porque ela poupa você deste sofrimento. E tudo que talvez a sua mãe tenha passado e que você nem sabe, gerou desafios para aquela mulher. E muitas vezes esses desafios eram desafios que talvez ela não sabia como lidar. Porque hoje, gente, nós temos a oportunidade de, antes de ir para o trabalho, ligar o nosso celular e entrar numa live como essa, para aprender, para se desenvolver. Nós temos livros à nossa disposição que nós podemos ler. Nós temos vídeos na internet que ensinam muito sobre criação de filhos, sobre como lidar com diversas situações na vida. Hoje nós temos essa facilidade, mas será que os nossos pais tinham isso? Na época que nos criavam? Será que os nossos pais tinham essas oportunidades que nós temos hoje? Então, talvez os desafios que eles enfrentavam, sem qualquer tipo de apoio emocional, financeiro, físico, que seja, foi difícil. Foi realmente desafiador. Será que é possível, então, que você olhe para essa mulher, que é a sua mãe, e que você reconheça essa humanidade dela? Será que é possível fazer isso? Olhar lá para Dona Maria, olhar para Dona Aparecida, olhar para Dona Ofélia e pensar assim, realmente era uma mulher imperfeita. Quando nós olhamos com olhos muito críticos para nossa mãe, e muitas vezes nós exigimos dela algumas coisas, e a gente para pensar na humanidade da nossa mãe, a gente vai começar a refletir que às vezes aquilo que a gente tanto exige da nossa mãe é impossível que a nossa mãe nos dê. Muitas vezes, olha gente, eu vou falar para vocês, muitas vezes nós exigimos coisas da nossa mãe que nem nós mesmos damos para nós mesmos. Nós exigimos que a nossa mãe nos dê carinho, nos dê amor, e nós mesmos não nos amamos e nós mesmos não nos damos carinho. Nós exigimos dela algo que nós não damos para nós mesmos. Como isso é possível? Será que isso seria justo? Então,
nós precisamos aprender a mudar a nossa postura interna em relação à nossa mãe. Mudar o que você pensa, mudar o que você sente em relação ao que aconteceu de ruim na sua criação e no seu na relação que você tem com a sua mãe. E quando você para de brigar com a sua fonte de vida, que é a sua mãe, você também para de brigar com você mesma. Porque você lembra que eu falei que nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe? Então, quando nós atacamos a nossa mãe com as nossas críticas, com os nossos julgamentos, com as nossas expectativas, nós estamos atacando a metade de nós mesmos. E aí nós nos sentimos julgados, nós nos sentimos criticados. Alguém olha para nossa cara, a gente já acha que está falando mal da gente. Porque é assim que a gente está fazendo com a nossa mãe. A gente começa a projetar isso em nós mesmos. Entendem? Como é sério? Olha só aqui o que a Jaque falou. Me levou tempo de entender isso. Quando passei a compreender as dores dela, o nosso relacionamento mudou muito. E muda. Muda drasticamente. Muda drasticamente. Quando nós conseguimos entender isso, já é meio caminho andado. Quando a gente internaliza isso e age de acordo, pronto. A relação vira completamente diferente. É uma outra relação que a gente tem com a nossa mãe. Uma relação muito mais amorosa e no seu amor mais puro, sabe? No seu amor mais puro. Que é aquele amor que não coloca a mãe num pedestal. É aquele amor que coloca a mãe no lugar que ela pertence. Um lugar de mulher, um lugar de filha, de mãe, né? Então, é muito importante. Olha o que a Cláudia falou. Não atacava, mas sentia pena, que no final dá no mesmo resultado. Pior que é. Pior que é. Raiva, mágoa ou pena, dó, dá no mesmo resultado. Eu nem vou entrar muito nesse tema aqui, porque senão dá uma aula extensa. Mas a realidade é essa. Da mesma forma, nós estamos nos colocando como superiores. E quando a gente se coloca como superior, a gente age de uma forma que impossibilita o fluxo natural de amor entre o pai e o filho. Entre a mãe, né, no caso, e o filho. E aí, gente, não é só de mãe que vive né? Não é só de mãe que nós fomos feitos, né? Nós precisamos também de um pai. Então, vamos falar um pouquinho de pai? Vamos falar um pouquinho do pai também, porque é importante falar um pouquinho do pai. Vocês já começaram a beber água de vocês? Bebe água, viu, gente? Bebe água porque pedra no rim ninguém merece. Então, bebam água essa sexta-feira. Bora falar do pai. O pai é a força. O pai é o impulso que nós recebemos para ir para o mundo. Mas assim como as nossas mães, muitos pais também não tiveram disponibilidade para entregar afeto e incentivar coragem nos filhos. Coragem essa que os filhos tanto precisam para que eles possam se desenvolver no mundo externo de uma forma saudável. Então, da mesma forma que aquela hora vocês trouxeram a imagem da mãe na mente de vocês, agora eu quero que vocês tragam a imagem do pai e botem aqui no comentário o nome do pai de vocês. Tragam a mente e para nossa live aqui agora, com muito carinho, o pai de vocês. É esta figura que sempre foi responsável para te empurrar para a vida, para te fazer corajosa, para te fazer corajoso, para enfrentar as coisas lá no mundão, tá? Essa é a força do pai. E é ele que nos traz essa energia realmente da coragem para que a gente consiga fazer as nossas coisas lá fora, no externo, viu? Olha só, José Luiz, Cláudio, Edson. Olha, e aí nós temos aqui pessoas com o nome do pai, né? Edlaney, olha só, nós temos aqui alguns papais, né?
E os pais de vocês também vivem em vocês, estão aqui na nossa live junto com vocês, dentro do coração, né, de vocês. Então, gente, já que os pais, eles têm essa responsabilidade de nos impulsionar para a vida e de nos mandar para o mundo, é justamente aí que muitos pais sofrem, tá? Se as mães, elas são criticadas, os pais, eles são, às vezes, ainda mais criticados, né? Nós criamos uma ilusão e uma expectativa de que o nosso pai, ele foi o nosso primeiro herói, não é assim? O nosso primeiro herói. Só que o nosso pai, ele é um humano completamente passível de erro. O seu Cícero, o seu José, o seu Edson, eles são pessoas também muito comuns, né? E muitos dos pais, quando eles se tornam pais sem orientação alguma. A mãe, quando ela se torna mãe, ela sente já que ela é mãe no ato da concepção. O corpo dela já se prepara para isso. Ela sente na pele, ela sente no corpo que ela já é mãe. O pai, só cai essa percepção e essa ficha para o pai a partir do momento que o filho nasce. Não que ele não ame enquanto o filho está na barriga. Ele ama, ele deseja, ele cria a expectativa do nascimento daquele filho, mas ele só se torna pai mesmo no momento em que aquele neném está ali, nos braços dele. E muitos pais, mesmo depois que esses filhos nascem, eles ainda se sentem muito perdidos e às vezes excluídos daquela relação, porque a mãe, ela já desenvolveu uma coisa tão forte com aquele filho, naqueles 9 meses dentro da barriga, quando o bebê nasce, que o bebê sente só o cheiro da mãe que ele já conhece, né? Estar ali grudadinho no peito da mãe já traz aquele conforto, e o pai, ele ainda não criou uma conexão com aquela criança. E aí ele se sente às vezes até excluído daquela relação. Então é um momento em que o pai às vezes está até perdido, ele não sabe como é que ele vai fazer aquela função. É assustador. Ou seja, o pai vai precisar aprender a exercer a função de pai na prática ali, na marra, né, vamos dizer assim. Agora você imagina como que é isso? Imagina como que é especialmente mais difícil para esse pai, se lá na infância ele não tem um bom referencial do que é ser pai. Se lá na infância o que ele via era o pai, o avô, os tios, sendo pais despreparados, às vezes pais até mal intencionados e violentos com os seus filhos. Se já é difícil ter uma estrutura emocional com os pais que nós tivemos, imagine para os nossos pais com os nossos avós. E eu sempre digo para os alunos lá no Método Despertar, a gente fala muito sobre isso, inclusive esse tema é tema de uma das aulas, né, que a gente faz uma aula bem legal lá no módulo sobre criança interior, que a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a criança ferida dos pais, e eu falo muito sobre isso, que se os nossos avós, eles não conseguiram dar para os nossos pais tudo o que nós precisamos, os nossos pais, eles não vão ter estrutura interna, eles não vão ter recursos internos para nos repassar. A gente só consegue dar aquilo que a gente teve, então é muito simples. É muito simples. Muitas vezes nós cobramos do nosso pai aquilo que muitas vezes eles também não receberam. Entende? Olha só, a Thaís disse assim, ó, até pegar o bebê a primeira vez deve ser um evento desafiador, mas com certeza.
Bom dia, Adri, sua linda, que saudade de você. Então, gente, é isso. Muitos dos nossos pais não conseguiram estar emocionalmente presentes na nossa vida porque eles não sabiam como fazer isso. Ou morriam de medo. Eu me lembro de uma vez que eu atendi um pai que ele se sentiu muito culpado em relação à criação do filho, porque o filho criou uma distância emocional muito grande dele, e ele falou, eu sei que isso é culpa minha, porque eu criei essa barreira, né? Eu criei essa barreira. E quando eu perguntei para ele por que ele criou aquela barreira com o filho, ele disse o seguinte, eu apanhei muito na minha infância do meu pai. Eu apanhei muito, eu apanhava a ponto de realmente ficar com machucados, ter que cuidar dos machucados. Muitas vezes, antes de um machucado sarar, já se formava outro em cima, com a surra que ele levava do pai. E ele falou, eu morria de medo de fazer isso com meu filho. Eu morria de medo de agir da mesma forma. Então, eu criei um distanciamento para não correr o risco de nunca fazer isso com ele. E olha só, talvez esse filho olhava para esse pai e criticava, e arrasava, e dizia um monte de coisa, né? Mas por quê? Por proteção até, né? Dentro da cabeça dele era a maneira que ele tinha para proteger aquele filho. Como que aquele pai ia conseguir abraçar, dar carinho, aconselhar, apoiar, estar perto, fazer cafuné, dizer, filho, pode chorar, que homem também chora. Se ele não teve isso, era difícil para ele fazer, né? Ontem estava assistindo um filme, que muito provavelmente nós vamos comentar com os alunos lá do Despertaflix, e passou uma cena assim, em que o pai, muito emocionado, o que ele mais queria era abraçar o filho e dizer sinto muito, é dizer eu te amo, mas não saía aqui da garganta daquele pai. Então muitas vezes nós cobramos algo do nosso pai que nós não conseguimos entender que eles não nos dão porque eles não tiveram. Olha só, a Dalvi diz aqui, bom dia, Sheila, estou aqui em Brasília. Ó, tá passeando, né? E minha mãe está ouvindo a sua live. Que legal, como que é o nome da sua mamãe? Dalvi, coloca aqui, para eu mandar um beijo para ela. Então é assim. Então é importante que a gente tenha esse reconhecimento em relação ao nosso pai também. E o mais triste é que muitas vezes nós desenvolvemos uma postura de crítica, de mágoa, de julgamento em relação ao nosso pai por influência da nossa mãe. Às vezes, a gente via lá os paranauê acontecendo entre o casal, entre o pai e a mãe, e nós tomávamos o lado da nossa mãe. Por causa dessa conexão intensa que nós temos com a mãe, porque nós viemos de dentro dela, tomávamos partido da nossa mãe. Sendo que não era nem pra gente estar metendo o bedelho nas coisas deles. Não era nem pra nós estar metendo o bedelho na relação daquele homem e daquela mulher. Aquela relação não nos importa. Não tínhamos que estar prestando atenção naquilo e muito menos tomando partido. Mas nós fazemos isso muito facilmente. Tomamos partido da nossa mãe e ficamos contra o nosso pai. E talvez isso por uma vida toda. Só que é muito injusto termos que decidir entre um ou outro. Entre um ou outro, né? Maria das Dores. Seja bem-vinda, Maria das Dores. Um beijo para você. Ó, Renan disse, meu pai trabalhava muito e quase não convivíamos, mas hoje tenho essa visão que foi o melhor que ele pôde me dar na época. Sou muito grato. É isso. É isso. Exatamente isso. Um pai que trabalhava muito, talvez ele era um pouco ausente, mas ele estava fazendo a tarefa dele, não estava? Exercendo a função paterna, que é a função de ir buscar, trazer para a família, proteger, trazer o sustento, prover. Isso traz tem um preço, né? De talvez estar mais ausente. E conseguir ver isso faz com que mesmo assim
a gente consiga ter gratidão, né? Mesmo não sendo do jeito que nós idealizávamos ou que nós gostaríamos. Muito bem, é isso aí mesmo. Então, gente, da mesma forma que a gente fez com a nossa mãe, de olhar para nossa mãe como uma mulher humana, como uma pessoa imperfeita, nós também fazemos a mesma coisa, esse mesmo carinho com o nosso pai. Fazemos a mesma coisa. Perceber que ele também é humano, que ele também tem o direito da sua humanidade e que ele também deve ter cometido muitos erros tentando fazer o que era correto, né? Então, faça esse exercício. Faça esse exercício de perceber que os seus pais, eles também têm uma criança ferida dentro deles, que muitas vezes toma o controle da situação, do mesmo jeito que a sua criança interior faz com você. Sabe aqueles momentos em que você faz umas coisas e você fala, meu Deus do céu, eu tinha que ter agido completamente diferente. Eu não consigo acreditar que eu fiz isso, que eu falei aquilo. Pois é, a sua criança estava no controle da situação naquele momento. Teu pai e tua mãe também acontece a mesma coisa com eles. Então, a palavra da nossa live hoje é: deixem os pais de vocês em paz. Eles estão fazendo o melhor que podem para lidar com os desafios que eles mesmos carregam. E você deveria deixar eles em paz também e se concentrar em como você pode cuidar da sua criança ferida. Entender quais são as dores da sua criança que você carrega, entender quais são as situações que geralmente ela te prega peças, saber cuidar dela, saber conversar com ela, saber curtir junto com ela. Isso é o que você precisa fazer. Você precisa olhar para a sua criança ferida e não para a criança ferida dos seus pais. Você sabe que eles têm, mas deixa eles com o rolê deles. Cuida da sua vida hoje. Dá para sua criança hoje o que faltou lá na infância. Não fica cobrando do seu pai e da sua mãe. Porque se você continuar cobrando do seu pai e da sua mãe, você está revelando que a sua criança também está no controle da sua vida. E aí, como diz lá na minha família, é o sujo falando do mal lavado. Nós não queremos ser assim, não é isso? Então, pare de olhar para críticas, para as críticas, para as exigências, para os julgamentos em relação aos seus pais e olhe um pouquinho mais para a sua criança. Dê para ela aquilo que ela precisa. Tá certo? Então, eu espero que a live de hoje tenha feito sentido para você. Se você quiser agora, neste momento, mandar essa live para o seu papai e para sua mamãe e dizer assim: nessa live eu me lembrei de você e eu tô aqui para dizer que eu sou muito grato, sou muito grata a você por tudo que você fez. Eu reconheço as tuas dores, sinto muito se foi difícil para vocês, mas muito obrigada por ter feito a vida chegar a mim e ter feito me tornar quem eu sou hoje. Né? Você pode fazer isso. Manda esse recado por meio de mim lá pro seu pai e pra sua mãe. Tá certo? Um beijo pra vocês. Tenham um bom fim de semana aí. Um bom dia. E a gente se encontra, então, na próxima semana. Tá certo? Tchau, tchau, gente.